Há uma mentira elegante que quase ninguém percebe, porque ela não grita, não ameaça, não impõe. Ela apenas sussurra desde cedo, com voz mansa. Enquanto você cresce, observa os adultos à sua volta e aprende, sem nunca ter sido avisado, que a vida é uma espécie de troca dura. Quanto mais você sofre, mais merece receber. Quanto mais se esforça, até a exaustão, mais perto estaria de algum tipo de recompensa invisível. Curioso é que ninguém lembra exatamente quando ouviu isso pela primeira vez. Essa ideia simplesmente já estava lá, como o ar de um cômodo fechado, que você só percebe quando falta. Talvez tenha sido naquela manhã em que o despertador tocou cedo demais, e mesmo cansado, você se levantou com um orgulho silencioso. Ou naquele dia em que trabalhou além do limite e pensou, quase como um consolo: uma hora isso volta para mim. Existe algo profundamente humano nessa esperança. Ela aquece por dentro, mas também cobra um preço. Porque, enquanto você corre, algo dentro de você começa a acreditar que descansar é perigoso, que facilidade é suspeita, que alegria sem luta precisa ser justificada. Repare como essa crença molda pequenos gestos. O corpo tenso mesmo quando não há urgência. A culpa ao dizer não, a sensação estranha quando algo dá certo rápido demais, como se você tivesse burlado uma regra secreta do universo. É aí que mora o conflito silencioso. Você quer prosperar, mas aprendeu que prosperidade exige peso, cansaço, sacrifício contínuo. E sem perceber, passa a rejeitar oportunidades simples, caminhos mais leves, ideias que não doem o suficiente para parecerem válidas. O mais intrigante é que essa lógica raramente é questionada. Ela é celebrada, vira virtude, vira identidade. Pessoas se apresentam pelo quanto trabalham, pelo quanto aguentam, pelo quanto resistem, mas em algum ponto surge uma pergunta incômoda, quase proibida. Se esforço extremo fosse a chave, por que tanta gente exausta continua parada no mesmo lugar? E por que, ao mesmo tempo, existem pessoas que parecem avançar sem carregar esse peso visível nos ombros? Essa pergunta não vem como um grito, ela aparece num silêncio específico, talvez à noite, quando tudo desacelera. Um silêncio que não acusa, apenas observa. Algo dentro de você começa a desconfiar de que não é falta de empenho, que talvez você esteja jogando um jogo cujas regras nunca foram realmente explicadas, e que insistir nelas pode estar custando mais do que imagina. Antes do seguir, quero te ouvir de verdade. Em que momento da sua vida você percebeu que estava se esforçando demais e recebendo de menos? Coloque aqui abaixo nos comentários o que essa percepção despertou em você. Às vezes nomear isso já muda mais do que parece. Porque, se essa crença invisível foi aprendida, existe uma outra parte da história que quase ninguém contou. E ela começa exatamente onde o cansaço deixa de fazer sentido. Existe um momento específico em que o esforço deixa de ser virtude e passa a ser ruído. Ele não acontece com um aviso claro, nem com uma quebra dramática. Acontece quando você percebe que está sempre fazendo mais, pensando mais, tentando controlar cada detalhe. E ainda assim, algo parece escapar pelos dedos, como água. Quanto mais força você faz, mais rápido ela se vai. Talvez você reconheça essa sensação. A mente acordada antes do corpo, repassando listas invisíveis, cenários que ainda nem existem, preocupações que se disfarçam de responsabilidade. Existe uma tensão constante, quase elegante, que faz você acreditar que está sendo produtivo, quando na verdade está apenas em estado de alerta permanente. E o curioso é que ninguém te ensinou isso diretamente. Você aprendeu observando, absorvendo, copiando um mundo que confunde vigilância com poder. O problema começa quando o controle vira identidade. Você não confia no tempo, não confia nos processos, não confia nem nas próprias ideias, se elas surgem leves demais. Tudo precisa ser empurrado, forçado, sustentado, à base de vontade. Essa é o que a vida, silenciosamente, responde de outro jeito. Quanto mais você tenta dominar o fluxo, mais ele se fragmenta. As oportunidades chegam tortas, as respostas atrasam, o entusiasmo evapora rápido demais,
Há um detalhe quase imperceptível nesse ponto da jornada. A exaustão não vem só do fazer, mas do vigiar, do calcular, do antecipar perdas que ainda não existem. É como se você estivesse sempre um passo à frente de si mesmo, impedindo que algo maior organize as peças por você. E então surge uma contradição desconfortável. E se o excesso de esforço não estiver atraindo soluções, mas bloqueando-as? Algumas pessoas descobrem isso tarde, outras tropeçam nessa ideia por acaso. Elas percebem que nos raros momentos em que relaxam a mente, não o corpo, a mente, menos algo se encaixa. Uma conversa inesperada, uma ideia simples, que resolve o que parecia complexo. Um convite que não exige luta. E isso assusta, porque vai contra tudo que foi ensinado. Se não foi difícil, pode confiar, é aqui que o conflito se aprofunda. Soltar o controle parece irresponsável, mas mantê-lo já provou ser insuficiente. Você fica entre dois mundos: o antigo, onde o esforço é lei, e um novo, ainda nebuloso, onde a consciência parece ter mais peso do que a força. Algo começa a sussurrar que existe uma inteligência maior em movimento, uma ordem que não responde à tensão, mas à clareza. E talvez a pergunta mais inquietante não seja como fazer mais, mas o que acontece quando você para de interferir o tempo todo. Porque se o esforço excessivo é uma tentativa de controlar o resultado, quem ou que estaria pronto para agir no instante em que você finalmente confia? Existe um ponto de virada silencioso em toda a história de transformação. Não é quando tudo melhora de repente, nem quando as respostas aparecem com clareza. É quando você percebe que algo dentro de você já não acredita mais na antiga narrativa, mesmo que ainda esteja vivendo dentro dela. O esforço começa a soar oco, como uma frase repetida tantas vezes que perde o sentido. Você continua fazendo, cumpre compromissos, entrega resultados, mas algo mudou no fundo. Há um cansaço diferente, mais existencial do que físico. Uma sensação de estar empurrando portas que talvez nunca tenham sido feitas para serem abertas à força. E é nesse estado menos meio alerta, meio desperto, que surge uma percepção quase desconcertante. O mundo não reage à sua atenção, ele responde à sua frequência. Talvez você se lembre de momentos em que desejou algo com intensidade, planejou cada passo, antecipou cada obstáculo, e outros, raros, quase esquecidos, em que uma decisão tomada com calma, uma ideia sentida no corpo antes de ser pensada, abriu caminhos improváveis. Não foi sorte, não foi acaso, foi alinhamento. Mas essa palavra costuma ser ignorada porque não parece prática o suficiente. O esforço, quando nasce do medo, cria ruído. Ele comunica urgência, escassez, desconfiança no tempo. Já a ação que nasce da clareza carrega outro tom. Ela não pede permissão. Existe menos ansiedade no processo e, paradoxalmente, mais impacto no resultado. É como se a realidade reconhecesse esse estado interno e respondesse com sincronicidade. Aqui surge uma tensão delicada. Se não é o esforço que move tudo, então o que exatamente move? Essa pergunta costuma gerar resistência, porque ameaça o mérito pessoal, construído com tanto sacrifício. Admitir que a consciência organiza mais do que o cansaço exige humildade e coragem, porque significa soltar a ideia de que você precisa sofrer para merecer. Nesse estágio, muitas pessoas oscilam. Um dia confiam, no outro voltam a forçar. É um período instável, quase como aprender a andar em um chão que parece invisível. Você testa limites, observa sinais, começa a perceber padrões sutis. Quando a mente se aquieta, as respostas se aproximam. Quando o medo assume o comando, tudo emperra, não como punição, mas como feedback. E então algo começa a se alinhar por dentro, antes de aparecer fora. Não como promessa, mas como prenúncio. Uma sensação de que existe uma lógica maior operando, que não exige exaustão, apenas coerência interna. Mas ainda falta uma peça, um entendimento mais profundo que transforma essa percepção
em prática viva, algo que muda definitivamente a forma como você se relaciona com esforço, merecimento e prosperidade. E essa peça não é confortável. Ela desmonta o último argumento do antigo evangelho. Existe um momento em que a verdade não chega como alívio. Ela chega como choque silencioso. Não porque seja dura, mas porque é simples demais para tudo o que você sofreu tentando provar valor. O último pilar do evangelho do esforço cai quando você percebe que a vida nunca esteve negociando com você. Ela apenas refletia, com precisão quase cruel, o estado interno que você vinha sustentando em silêncio. Não é que o esforço seja inútil, ele apenas nunca foi a causa, foi consequência, um sintoma de alguém tentando compensar internamente o que acreditava faltar. Quando essa ficha cai, algo profundamente desconcertante acontece. Você percebe que grande parte da sua luta não era contra o mundo, mas contra a ideia de que precisava convencer a realidade a te aceitar. E então surge a virada mais desconfortável de todas. A prosperidade não responde a pedidos desesperados, nem a jornadas heróicas cheias de sacrifício invisível. Ela responde a estados, a convicções silenciosas. A imagem que você sustenta de si mesmo quando ninguém está olhando. A vida não pergunta o quanto você se esforçou, ela pergunta quem você está sendo enquanto se move. Esse entendimento muda tudo, porque se o mundo reage ao seu estado interno, então, perseguir dinheiro, reconhecimento ou segurança é correr atrás do próprio reflexo. Quanto mais rápido você corre, mais distante ele parece. A inversão acontece quando você para, não por desistência mas por clareza. Quando você ajusta a causa em vez de culpar o efeito. Aqui o medo costuma sussurrar: então eu fico parado. Não, você age. Mas agora, a ação vem de outro lugar, não da ansiedade, não da prova. Ela vem de uma sensação quase estranha de permissão, como se algo dentro dissesse: você já pode se mover sem tensão. E quando isso acontece, a resposta externa começa a mudar de forma quase desconcertante. Pessoas surgem, oportunidades se reorganizam. Portas que nunca cederam simplesmente. Se não é mágica. É lei. Uma lei que não grita, não pune e não negocia. Apenas responde. E talvez o aspecto mais perturbador dessa verdade seja perceber que ela sempre esteve operando, mesmo quando você acreditava estar sendo ignorado. Nada estava contra você. Tudo estava apenas concordando com você. Quando essa compreensão se instala, não há euforia, há silêncio. Um silêncio lúcido, como o fim de um ruído que você nem sabia que fazia parte do seu dia. E nesse silêncio nasce uma pergunta inevitável, que não cabe mais neste vídeo, mas que muda completamente o próximo passo da jornada. Se a realidade obedece à consciência, quem afinal está dirigindo seus pensamentos quando você não percebe? É exatamente aí que a próxima conversa começa.